Muito bem, roguemos a Deus, nosso Pai e o amigo Jesus, com a sua presença sempre constante em nossas vidas, que mais uma vez Ele possa estar junto de nós, nos auxiliando, né? Que nós possamos ter um estudo que realmente nos traga alguma coisa de bom e que nos leve ao raciocínio da nossa condição de vida como espírito que somos, apenas revestindo um corpo de carne, e que nós possamos fazer jus a essa oportunidade que Deus, nosso Pai, nos concede. Vamos falar um pouco sobre a reencarnação, né? Nós sabemos, ou uma grande maioria dos irmãos espíritas sabem, que a nossa Terra, ela é uma cópia do mundo espiritual. E que todos nós viemos aqui, nessa escola abençoada, para podermos aprender tudo aquilo que nós precisamos, até que cheguemos à condição de zerar as nossas dívidas, aprender tudo aquilo que nós precisávamos aprender principalmente a amar, e assim a gente poder ascender a outros mundos, como Jesus nos disse, né? A casa do meu Pai tem muitas moradas. Estava se referindo ao universo. Sabemos que todos os mundos, todos os planetas são habitados e que a evolução do espírito, ela não termina aqui na nossa Terra, né? Nosso orbe terráqueo. Ele continua. Vamos reencarnar, inclusive, em outros mundos. Daí a importância do nosso esforço para nós aprendermos o máximo que nós pudermos, como seres espirituais que somos, para que nós possamos, de uma vez por todas, caminharmos de uma maneira firme, segura, na direção do nosso aprendizado maior, que é o aprendizado do Espírito. Todos nós ainda trazemos em nossas mentes, em nosso psiquismo, a nossa bagagem histórica de todas as reencarnações que nós tivemos, né, até os dias de hoje. Por isso ainda somos muito sobrecarregados ainda do orgulho, da inveja, do egoísmo e de sentimentos negativos, né, que fazem com que isso impeça a evolução do nosso planeta de uma maneira mais rápida. Todos nós ainda buscamos muito o nosso eu mesmo, né? Tudo é meu, tudo é para mim, ou no máximo para a minha família, para os meus filhos, para o meu marido, né? Para o meu time de futebol, para o meu grupo de amigos. Na verdade, esse amor só vai ser bastante grande quando a gente olhar para a humanidade como um todo, sabendo que todos nós somos irmãos, somos filhos do mesmo Pai e que nós caminhamos todos na mesma direção, que é a direção da evolução espiritual. Quanto mais nós aprendermos a nos amarmos, quanto mais nós aprendermos a estarmos juntos com amor leal, verdadeiro, com sinceridade e buscando auxiliar a todos, sabendo que essa é a melhor maneira de auxiliarmos a nós mesmos. Quando nós formos capazes de ter um amor que seja todos os corações, que os pensamentos forem mais puros, né, nós estaremos vivendo num mundo melhor. Mas isso depende única e exclusivamente de cada um de nós, porque também sabemos que a nossa evolução ela é individual. Nós dependemos do esforço que nós mesmos vamos fazer para que nós possamos seguir em frente. Ao nosso lado vai os nossos irmãos, os nossos companheiros. Também sabemos que nós somos influenciados e influenciamos o tempo todo, que o mundo espiritual está entrelaçado com o mundo físico, e por isso os nossos irmãos desencarnados, tanto da luz, quanto os nossos irmãos malignos, quanto os nossos irmãos sofredores, eles também nos influenciam. Por isso, tantos casos, né, de obsessão que precisam de tratamento nas casas espíritas. Hoje, mais do que nunca, um estado grande de muita gente com ansiedade, com depressão, né, muito característico de influência espiritual. E não vamos dizer que tudo é influência espiritual, mas a grande maioria nós sabemos que é, dado o momento histórico, né, que nós estamos vivendo no nosso planeta,
E daí também a alegria que todos nós devemos ter de agradecer ao Mestre e amigo Jesus pela oportunidade que Ele nos dá de estar vivendo esse momento, que é o grande momento da transição planetária, onde o nosso planeta está passando de um mundo de prova e expiação para um mundo de regeneração, e daí nós estamos vivendo todas essas conturbações em todos os ramos da sociedade, né? Político, econômico, né? Familiar, social. A gente está vivendo essas dificuldades todas, dado esse momento, mas milhares, milhões de espíritos dariam tudo para estarem reencarnados nesse momento no nosso lugar, justamente porque é um momento de um aprendizado muito grande, onde nós podemos testar de verdade a nossa paciência, a nossa tolerância, as nossas emoções, e principalmente nós estamos aprendendo com esse momento histórico, né? Porque nós estamos, vamos dizer assim, dentro do vulcão, dentro da panela de pressão. Tudo isso que foi falado nos evangelhos, nas profecias, ao longo de tantos anos, né? A gente está vivendo esse momento agora. A gente está passando, está vendo isso acontecer. E também tirar da cabeça essa história de que o mundo vai acabar, né? Que o mundo vai ser destruído, que o mundo vai acabar. Que a gente sabe que o mundo que vai acabar é o mundo da imoralidade, né? É o mundo da corrupção, é o mundo da maldade. Que o mundo em si, ele não acaba, ele não vai ser destruído, porque você imagina, Deus, nosso Pai, nosso Criador, trouxe a gente até aqui, nesse momento, através de tantas encarnações, para a gente estar evoluindo, e na hora que a gente está melhorando, vai passar para a regeneração, ele destrói o mundo. Isso não tem lógica, não tem sentido, né? Na verdade, o que nós estamos aprendendo é que nós precisamos respeitar mais o outro, amar mais o outro, ajudar mais o outro, ser mais leal, ser mais honesto, ser mais digno, né? É tudo isso que a gente está aprendendo com esses dias. E isso não vai ficar, esse conhecimento que a gente adquire, ele não vai ficar só aqui nesse momento, né? Ele está sendo guardado nas nossas memórias. E esse ensinamento, esse aprendizado, a gente leva com a gente quando a gente desencarna também. Porque a nossa mente vai junto conosco, ela não fica no corpo, o que morre é só o corpo. E é importante que a gente guarde, como todas as encarnações que nós tivemos, está tudo guardado nas nossas memórias, né? na nossa mente. Então é importante que nós possamos fazer tudo que a gente possa para aprender o máximo que a gente puder. E uma das maneiras importantes da gente aprender é a gente conhecer a gente mesmo. Porque tem pessoas que não gostam nem de olhar no espelho, porque não gostam de quem ele vê no espelho. Dependendo das nossas ações, das nossas atitudes. Gente que às vezes estão carregados de culpa, né, de ressentimento, de mágoa, de angústia, de sofrimento, de desespero, né? Isso faz com que a gente se distancie da gente mesmo. E é importante que a gente olhe para dentro da gente e conheça, né? Quem é essa pessoa que está ali no espelho olhando para a gente. Porque tudo que a gente precisa saber é aquilo que a gente tem de ruim, de negativo, e a gente combater isso. Por isso que nos dizem os bons espíritos, né? O maior inimigo que a gente tem na nossa vida é a gente mesmo. Porque isso impede que a gente evolua, que a gente cresça. Quantas vezes a gente não pratica uma caridade, um gesto de humildade, né? Porque a gente tem vergonha, porque a gente acha que isso é humilhação. E isso nada mais é do que orgulho. Mas isso impede que a gente faça com que as coisas se asserenem, que a gente encontre a paz que a gente precisa encontrar, que a gente semeie a paz em volta de nós, a tranquilidade, a harmonia, o equilíbrio emocional, né? Quantas e quantas vezes a gente não ouve uma pessoa falar, eu não perdoo de jeito nenhum, né? Isso é a coisa mais triste que tem da gente ouvir, porque Jesus, né, nos disse, né, se a gente perdoa, a gente é perdoado. E é uma condição primordial, é que a gente, para ser perdoado, precisa perdoar o outro. E o perdão, ele é uma libertação de uma prisão mental. Quantas e quantas vezes nós não atendemos irmãos aqui que estão lá no plano espiritual e estão agarrados aqui, ainda preso durante
séculos às vezes, por falta de perdão. Uma briga que teve com um fazendeiro, quando ele era um fazendeiro, quando tinha umas terras lá por causa de um pé de laranja, um pé de café, e isso depois tem 150 anos, ainda estão brigando, agarrados no plano espiritual, porque não entenderam que tudo fica aqui, que a gente não leva nada, e que o importante é estar em paz. Não, mas ficam presos um no outro. Enquanto você não tiver no perdoar para poder cortar esse fio que prende, e cada um seguir seu caminho, seguir sua direção, a gente fica preso lá. Né? Então é importante que a gente se interrogue, né, de verdade, porque tem coisas que a gente tem guardada no coração e na mente que a gente não conta para ninguém. Né? Que a gente não fala para ninguém. Que a gente não tem até medo que as pessoas descubram. Né? E às vezes é uma coisa tão boba, tão simples, né? Que bastaria uma boa conversa, um bom diálogo para resolver, né? Ou uma mágoa que fica ali guardada durante anos, né? E que não serve para nada, só para poder fazer a pessoa ficar naquele estado depressivo, aquele estado de tristeza, aquele estado de angústia, né? Então a gente precisa se conhecer, esse é o ponto principal, porque não adianta eu querer mudar o mundo, eu preciso me mudar. Não adianta eu botar a culpa nas pessoas de tudo que eu estou passando. Quem precisa mudar sou eu, não é o outro. É um estado de compreensão, de uma forma em que aquilo que vem de fora não possa me atingir, que eu esteja com uma paz interior tão forte, tão grande, tão tranquila, que nada que vem de fora me afeta. Quando alguém faz uma fofoca, quando alguém faz para a gente uma crítica, né, que a gente... Aquelas pessoas que são muito orgulhosas, não aceitam, vira no arranque na hora, né? Quando falam uma crítica, é o momento de a gente aprender. Porque às vezes está falando uma verdade para a gente. E a gente precisa mudar aquilo que a pessoa está, naquilo que a pessoa está falando para a gente. Só que a gente às vezes não dá atenção. A gente quer brigar com a pessoa, achando que a pessoa está nos ofendendo. E talvez a intenção dele até seja, né? Mas de repente ele está falando uma verdade, o que ele está falando, o que ele está vendo. Então é importante que a gente olhe para dentro da gente e que a gente se conheça de verdade, saber quem a gente é de verdade. Porque quando nós fizermos isso, nós aprendermos a amar de verdade, a ser verdadeiro, a ser fiel a gente vai saber fazer isso com as outras pessoas. Porque a primeira pessoa que a gente precisa aprender a amar, a gente sempre fala, é a gente mesmo. A gente tem que gostar da gente. A gente tem que amar a gente. E se a gente consegue fazer isso, gostar da gente, ter amor pela gente, a gente consegue amar o outro. Mas senão a gente não consegue, não tem como. Pois se eu não amo nem a mim mesmo, como é que eu vou amar o outro? Como é que eu vou amar o meu irmão? Né? Então eu preciso desse conhecimento. Esse é o primeiro passo. Lembrando aos nossos irmãos, quando a gente vai nascer aqui vir cá para o planeta Terra, há uma preparação muito grande para aquele espírito que vai reencarnar. Temos o nosso anjo guardião, né, que é aquele espírito que acompanha a gente, ó, há muitas e muitas encarnações, e ele já planeja as nossas encarnações. Já planejou essa encarnação para cada um de nós, para aquilo que a gente vai fazer na próxima. Se a gente cumprir a missão direitinho, do jeito que foi programado, e que a gente disse que daria conta, ele já sabe o que vai fazer numa próxima. Quando a gente pensa em estudar para fazer um curso, a gente pensa antes de começar a estudar. Você, médico, então você vai fazer um vestibular para medicina e depois você vai para a faculdade para estudar para medicina. Ou você vai estudar para engenharia. Então você planeja bem antes o que você vai ser depois. Você vai estudar e depois vai exercer sua profissão. Nosso anjo guardião trabalha com a gente, os mentores espirituais da luz que nos acompanham, né? Nossa família espiritual, não é a família de sangue, nossa família espiritual que nos acompanha, estão sempre nos ajudando nesse planejamento. E eu abri um parênteses aqui para falar para vocês em desapego, né? Porque uma das coisas que a gente não aprendeu a fazer até hoje, está difícil de aprender, é desapegar.
Desapegar não só de coisa material, não, mas desapegar de pessoas, de sentimentos. Não é deixar de amar ninguém, não é fazer isso. É desapegar. É desapegar porque todo mundo vai desencarnar e a gente não sabe para que lugar vai, não. Vai um para cá, vai um para lá, vai outro para lá, vai outro para lá. Então a gente tem que amar, mas sabendo que amor liberta, não prende ninguém. Não é o meu marido, a minha mulher, o meu filho. A gente não tem nada. Não é nada meu. Isso só causa sofrimento e a tal da prisão mental que eu acabei de falar para vocês. A gente tem que aprender a desapegar. Amar com muito amor, mas o filho é de quem? É de Deus. Nós só estamos tomando conta, ajudando a educar. Aquelas pessoas que já criaram uma afinidade muito grande espiritual, formam a nossa família espiritual. Chega no plano espiritual, a gente também não deixa de amar ninguém. O amor até aumenta, mas já é um amor que a gente consegue entender melhor. Não é um amor egoísta que é meu. Né? Quantos casos a gente não vê de violência, de marido matando mulher, mulher matando marido, né? Por ciúme. Né? Por ciúme. Esse sentimento horroroso, né? Odiento, que traz uma violência tão grande, né? Gente, vamos aprender a desapegar das coisas para que a gente chegue no plano espiritual e a gente esteja em paz. Para que alguém chegue perto da gente e fale assim: meu irmão, nós temos uma colônia ali de trabalho, estamos precisando da sua ajuda, você pode vir? Posso, eu estou pronto. Não, mas o meu filho ficou lá, está sofrendo, minha mulher ficou lá, está sofrendo, meu tio, gente, pelo amor de Deus, né? E a gente ainda não aprendeu a fazer isso. Quer ver? Pega um aqui, está sempre junto, vai viajar lá para os Estados Unidos, vai ficar lá um mês rezando, para Deus proteger, para Deus amparar, para Deus cuidar, para Deus levar, para Deus trazer de volta, para Deus e pronto, um desespero que, se você quiser ficar lá, está bem lá, está bom, está feliz, arranjou uma namorada, um namorado, vai fazer, fica com Deus. Vai doer? Vai, claro que dói, é saudade, é amor. Mas liberta as pessoas. Sabe, se o marido não quer ficar, se a mulher não quer ficar, se o filho não quer, gente, pelo amor de Deus. Você vai ser feliz? Você vai estar bem? Você vai estar legal? Então vai com Deus. Desapegar, né? Desapegar de tudo. Você precisa do seu carro, precisa da sua casa, precisa da sua roupa, precisa do seu sapato, precisa. Tudo isso a gente precisa. Mas se eu morrer, você vai levar? Como o pessoal diz, né? Caixão tem gaveta? Não tem, nem mesmo que tivesse, você não podia levar o caixão. Ele também apodrece lá no chão, né? Não pode levar nada, gente, nada. Nada do que a gente tem daqui de material, a gente pode levar. A gente leva o bem que a gente faz, a caridade que a gente pratica, o amor que você dedica à sua família, ao seu marido, aos seus irmãos de caminhada. Todo o bem que você faz, como todo o ódio e todo o mal que a gente faz. Isso a gente leva com a gente. Porque ninguém vira santo da noite para o dia. Não tem como. Se pudesse virar santo, era uma beleza, né? Mas se você é ruim, você vai desencarnar ruim. Se você é bom, você vai desencarnar bom. Se você é caridoso, vai desencarnar caridoso. E a gente não consegue esconder nada nessa vida dos mentores espirituais que estão lá no plano espiritual. Basta olhar para a gente. É igual uma tela, né? Parece tudo assim. Tudo. Nosso pensamento para eles é uma beleza. A gente revela tudo só deles olhar para a gente. Eles conseguem ler tudo, ver tudo. Porque os espíritos conversam através do pensamento. Quando acontece a gente ter um sonho ruim à noite, né? Quando a gente não está aguentando mais, que o sufoco está grande, a gente corre para onde? Para o nosso corpo físico. Né? Corre para o corpo físico e fica lá guardadinho lá. Só que no plano espiritual não tem mais corpo físico. O pesadelo é real. Se a gente for para um lugar ruim, a gente vai ficar num lugar ruim. E a gente vai passar todo aquele sufoco
Por quê? Porque a gente não tem corpo para esconder. O corpo está lá, apodreceu lá debaixo da terra. Então é importante que a gente fique em paz com a nossa consciência. Conhecer a nós mesmos e abrir os nossos olhos do Espírito para o perdão, que é muito importante, e para o desapego. Culpa, meus irmãos, não serve para nada. Nada. Só para nos ensinar que a gente tem que ter responsabilidade com os nossos atos. E a gente tem que ter responsabilidade. Mas a gente deve sempre trocar culpa por responsabilidade. Eu fiz, está errado, estou me sentindo culpado, então isso eu não posso fazer mais. E eu não vou fazer mais. Isso é responsabilidade. A gente não fazer mais. Mas guardar a culpa aqui, mas eu fiz, mas eu fiz, não devia ter feito, mas e agora? Ai meu Deus, eu não dou. Isso não serve para nada, gente. Só para adoecer a gente. Só para adoecer a gente. Voltemos ao plano espiritual. Vamos supor um médium, por exemplo, 20 anos estudando para vir aqui ser um grande médium, trabalhar com a mediunidade. 20 anos no plano espiritual estudando. Chega o momento da encarnação, né? Chama lá, escolhe-se uma família, a espiritualidade escolhe uma família, chama o pai e a mãe em desdobramento, quando os dois estão dormindo, leva num determinado local onde a espiritualidade escolheu no plano espiritual, coloca tudo aquilo que é a missão daquele espírito ali que vai reencarnar, mostra isso para o pai e para a mãe e pergunta se o pai e a mãe aceitam educar, auxiliar esse filho naquela missão. Se o pai e mãe disser sim, eu aceito, você vai reencarnar naquela família. Daqui a pouco tem um bebê nascendo lá. Mas se a mãe, o pai e a mãe disser não, eu não estou preparado para esse tipo de coisa não, então vai procurar outra família. Então a gente já tem que ser grato a Deus e a Jesus e aos nossos pais, porque eles já nos aceitaram. Foi por isso que nós nascemos. Quando a gente nasce é porque o pai e a mãe já aceitou que a gente nascesse naquela família. Isso já é motivo de gratidão, né? E a mediunidade implora para nascer com ela. Não pede não, a gente implora, porque a gente pode fazer muito bem a muitas pessoas, a gente pode ajudar muita gente, e isso em forma de caridade. É muito bom para a gente resgatar nossos débitos, nossas dívidas do passado, e é muito bom para nos ajudar, praticando a caridade, a nos melhorarmos como espírito. Então a gente dá um pequeno salto evolutivo, vamos dizer assim. Mas é principalmente para poder pagar dívida, porque o médium é o mais endividado de todos. Quanto maior é a sua mediunidade, né, maior é a dívida. A não ser esses espíritos que vêm como missão, né? Francisco Cândido Xavier, Divaldo Pereira Franco, isso é outra história, né? São espíritos que vêm em missão, que vêm para ajudar, porque são espíritos já com uma certa evolução espiritual. Mas nós, né, estamos aqui trabalhando a nossa mediunidade, pedindo a Jesus a todo momento que nos fortaleça, né, que nos ajude a proteger a nossa casa mental, que nos auxilie. A gente vem com esse trabalho, né, e com essa missão. Então, primeira coisa, gratidão ao pai e à mãe, só porque eles aceitaram que a gente nascesse naquela família. Porque se eles não aceitarem, a gente não nasce não. E segundo estatísticas, né, são 30 bilhões de espíritos querendo reencarnar. Você vê que vestibular que é, né? Aqui na Terra tem 7 bilhões de habitantes, mais ou menos, né? São 30 bilhões de espíritos. A última estatística que eu ouvi, né? Querendo reencarnar. E não morre 7 bilhões para reencarnar 7 bilhões. Né? Desencarna um, desencarna outro, vem um, vem outro, vem um, vem outro. Então já é, né, vitorioso quem está aqui, já tem que ter gratidão, porque está aqui, está reencarnado. Passou por um vestibular muito grande.
Então é importante demais a gente agradecer. Segundo, porque da mesma maneira que a gente vai reencarnar, né? Como é que a gente reencarna, né? A gente chega aqui pelado, né? Sem nada. É assim que a gente vai desencarnar, né? Se bobear, chega lá pelado lá em cima. Se não tiver merecimento, chega sem roupa também. Tem que correr lá para poder arrumar um lençol lá para enrolar o caboclo lá no plano espiritual, né? É complicado. Porque tem gente que às vezes é um magnata daqui do petróleo aqui, chega lá igual mendigo. Não fez caridade, não ajudou ninguém. Os bens ficam tudo na terra, chega lá tem o quê? Não tem nada. Tudo ficou aqui. Chega sem nada. E a gente vem para cá sem nada, não é? A gente vem sem nada. Então chega aqui, o pai e a mãe vai vestir roupa, vai gastar o dinheirinho dele comprando sapatinho, comprando roupa, comprando fralda, né? Tem o chá de fralda, né? Mas o chá de fralda né? Não dá para, né? É só um pontapé inicial. Então vai botar uma madeira na nossa boca, né? A mamãe vai amamentar e vai levar no médico, vai perder noite de sono, quando dá uma febre a gente fica em tempo de ficar doido, né? Para depois que cresce dizer, bater no peito, eu não pedi para nascer, né? Que não pediu o quê? Implorou, passou por um vestibular imenso, né? Teve o amparo e a proteção de tantos mentores espirituais, tantos amigos espirituais, da família espiritual, né? Vai nascer aqui, né? Começa uma longa batalha, né? Para poder caminhar. Quando a gente começa a sair de casa e a gente começa a vir para enfrentar a nossa rotina do dia a dia, principalmente quando começa a ir para a escola, é o que a gente chama de batismo de fogo, né? Esse batismo de fogo é por quê? É porque é o momento em que você vai sair do conforto, né? Da nossa zona de conforto, né? Já começa desde pequenininho e vai para o mundo. Vai enfrentar seus coleguinhas de escola, né? Vai enfrentar as dificuldades de aprender, de convivência, de relacionamento. Então a gente começa uma longa caminhada, que é o chamado batismo de fogo, porque a gente vai testar, né? A nossa capacidade de viver em sociedade, de viver com as outras pessoas, né? Normalmente a gente reencarna numa família e num meio onde a gente já viveu outras encarnações. Quase todos nós temos uma relação de ódio e de amor com os nossos familiares, né? Por isso é que existe a bênção do esquecimento. Quando a gente nasce, a gente esquece das outras encarnações. Porque vocês imaginam, se você lembrasse que aquele seu irmãozinho que está ali do seu lado, né, de 12, 13 anos, ou aquele filhinho pequenininho que está ali, foi um inimigo que arrebentou com você numa outra vida, te espoliou de todos os seus bens, né? Tomou sua mulher, tomou seu marido, levou alguém ao desespero, né? A derrocada moral. Imagine, né, se você descobre o tamanho da inimizade que você tem com aquele ser que está ali do seu lado, que está ali pertinho de você. Por que Deus permite que a gente venha junto? Para a gente aprender a amar. Porque a gente, como família, principalmente a gente tem isso, família de sangue. Ah, mas é meu irmão, né? Ah, mas é minha irmã. Ah, mas é meu filho. Então a gente vai lá, né? Dá uma passada de mão na cabeça, né? Na vida espiritual não tem nada disso, né? Se pau é pau, pedra é pedra. Seja o seu falar sim, sim, não é amor. Não tem esse negócio, não. Mas a gente, como família, a gente se tolera mais, né? Mesmo que não seja amor, mas tem uma boa vontade de aceitar o outro, né? De aprender, de auxiliar, de ajudar, né? Então a gente fica mais ou menos... muitos de nós conseguem chegar no final da encarnação e acabamos se tornando bons amigos. E quando a gente se torna bons amigos, a gente, né, venceu essa dificuldade com aquele inimigo que era de outra vida e que agora passa a ser um amigo e de repente passa a ser um irmão de verdade, né? Assim, um irmão espiritual, fazer parte até da família espiritual. No livro Missionários da Luz, eles nos contam a história da reencarnação de Segismundo. Missionários da Luz, se não me engano, é o terceiro livro. É o terceiro livro da coleção André Luiz. E é muito interessante que vocês dessem uma olhada, sabe, nesse livro, principalmente da reencarnação de Segismundo, porque eles nos falam
que na corrida dos espermatozoides para fecundar o óvulo, chega o espermatozoide que é mais esperto, né? E a gente vai ver que ele é direcionado magneticamente pelos mentores espirituais. Então o que chega o espermatozoide é aquele que tem as características com que o corpo vai ser moldado. Então é aquele espermatozoide que é escolhido pela espiritualidade, de acordo com o corpo que a pessoa precisa ter, ele é direcionado magneticamente para ele chegar em primeiro lugar no óvulo, né? Então vocês veem que tudo tem ação divina, né? Tem a ação dos amigos espirituais, que tudo fazem para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. E vocês percebam que a gente realmente nunca está sozinho, né? O tempo todo tem alguém cuidando de nós, tem alguém nos orientando, tem alguém nos auxiliando, tem alguém nos intuindo, né? Para que a gente possa fazer as coisas da melhor maneira possível e para que a gente tenha sempre o apoio que a gente precisa para a gente seguir naquela direção que foi programada, né? Então, todos nós precisamos aprender um pouco mais, nós precisamos entender um pouco mais, para que a gente possa, na nossa caminhada, a gente não ficar tão solto, né? Porque, de repente, a gente pensa assim, Kardec fala, né? Nascer, viver, morrer e renascer ainda, progredir sem cessar. Tem muita gente que acha que é só nascer e morrer, acabou, né? Morreu, nasceu, viveu, morreu, acabou. As coisas não funcionam desse jeito. É muito triste quando a gente chega do outro lado, no plano espiritual, e você olhar para trás, você vai ver que existe todo um mundo de conhecimento, né? Todo um mundo de oportunidades que a gente poderia desfrutar se tivesse feito as coisas sabendo que a gente é um espírito encarnado e que a gente vai voltar para o mundo espiritual, que é a nossa casa. O que a gente precisa entender é que aqui nessa terra, a nossa terra, ela é um globo, né? Um globo que vive girando no espaço, andando espaço afora, né? Seguindo com a nossa galáxia, com o nosso sistema solar, mas que é uma prisão. Porque a gente não consegue sair daqui não, gente. A gente sai, a gente desencarna, vai aqui para o plano espiritual, que é aqui na Terra mesmo. A colônia nosso lar é em cima do Rio de Janeiro. Como tem muitas colônias, nosso hospital espiritual está mais ou menos, se não me engano, 50 quilômetros, 50 mil metros. Esse hospital espiritual aqui, a nossa Rugiana, está aqui em cima, né? Mais ou menos uns 50 quilômetros, aqui para cima, 100 quilômetros, né? Então, a gente precisa entender que a gente vai para lá e volta para cá. Vai para lá e volta para cá. Vai para lá e volta para cá. E por que isso acontece? Porque a gente não aprende. O orgulho, o egoísmo, essa chaga da humanidade não deixa a gente aprender. E todos nós ainda somos espíritos doentes. Nós estamos nos tratando, né? Se o dia que nós formos sãos, que nós estivermos bons, né? A gente não vai precisar reencarnar mais. Mas quem que vai falar isso para nós? Somos nós mesmos? Não. São os mentores espirituais da luz que nos acompanham em nome de Jesus, né? Que vão dizer. Quando Jesus, né, nos fala naquela parábola que a gente não vai sair dessa prisão enquanto a gente não pagar o último ceitil, o último centavo, né? Essa prisão que ele está falando é o corpo. A gente não vai sair desse sistema de reencarnação, ficar livre no plano espiritual. Eu não sei se alguém viu o filme Nosso Lar, e na hora de reencarnar aqueles espíritos que estão bem lá, eles não querem vir. Eles sabem que precisam vir, né? Principalmente aqueles que não precisam reencarnar mais, que às vezes vêm com missão, eles vêm com amor. Mas eles sabem a dureza que é uma reencarnação. Porque a gente é tentado em todas as formas, de todo jeito. E a gente pode vencer ou fracassar. Quantas pessoas, ao invés de melhorar, ele estaciona? Porque piorar, regredir, o espírito não regride. O que a gente aprendeu está aqui nas nossas memórias, a gente não esquece mais, porque está guardado aqui. Mas a gente estaciona. E às vezes, ao invés de a gente pagar as dívidas que a gente veio para pagar, a gente arruma mais.
dependendo das nossas atitudes. Quantas vezes uma pessoa, num gesto, num momento de raiva, num momento de desatenção, de invigilância, ele acaba cometendo aí um crime, fazendo alguma coisa, que ele vai comprometer a encarnação dele todinha. Por um momento de reflexão, de dar ouvidos à raiva, né? De dar ouvidos a uma reação, né, ao que uma pessoa faz. Quantas brigas de trânsito não terminam em morte porque o outro buzinou, porque o outro deu uma fechadinha, porque o outro ultrapassou, porque... umas bobagens, né, que acaba terminando em violência, terminando em morte, a pessoa às vezes naquele momento acaba comprometendo a encarnação dele todinho. Quando Jesus fala, né, se bater na sua face de esquerdo, né, oferece a direita, se bater na direita, oferece a esquerda, é para que a gente não... A gente fala assim, só dois só brigam quando os dois querem brigar. Porque quando um não quer, dois não brigam, não tem como, né? Ah, mas aí eu vou dar uma de covarde, né? Não, você vai dar uma de corajoso. Porque ser manso, ser tolerante, ser capaz de entender e de ter vigilância, que aquele momento pode comprometer a encarnação inteira, isso é coragem. Isso não é covardia, não. Mas a gente tem isso dentro da gente, né? Eu não levo desaforo para casa, né? Não levo desaforo para casa, mas compromete a encarnação toda. E aí vai ter que voltar e começar da onde parou. É o tal de quando as pessoas estão largando, né, o marido, estão largando a mulher porque arranja outra mulher, porque arranja outro homem, porque sei lá, né? Que bate na cabeça da gente às vezes. E larga a malinha dele ali, achando que alguém vai carregar a mala para ele, né? Numa outra encarnação vai voltar e vai pegar a mala onde que ele deixou. Então, por que a gente não faz um esforço muito grande de nos conhecermos melhor e melhorar isso? Eu já fiz a minha escolha, já estou aqui, né? Vou ficar com essa dona encrenca mesmo, vou ficar com essa jararaca mesmo, deixa o negócio rolar, né? Qualquer coisa, né, a gente faz uma prece, vai lá no ginásio, toma uns passos, pega uma água frutificada, né, ou vou na outra casa espírita, né, aí a gente pega já a dona, né, também fica com o jararaco lá, né, guardado lá, o jararaco também fica lá aprontando todas, né, também, né, é melhor segurar a onda, né. Desde que não haja violência, porque violência não tem jeito, né? Mas se o negócio é só o pega-pega do dia a dia, né? Eu não presto, mas eu te amo, né, e tal. Você não presta, mas eu te amo também, tudo bem, né? E vai por aí afora, então a gente vai, né? Vai pedindo a Deus, vai pedindo a Jesus, vai caminhando, né? Vai procurando perdoar, né? Lembra aquele caso do Chico em que a mulher chegou perto dele e disse: Chico, eu vim falar com você porque eu não aguento mais o meu marido, né? Tem 40 anos que o homem bebe, que chega em casa bêbado, né? E eu não aguento mais, porque não tem jeito, nada serve para esse homem. O cara está no enjoamento que só Deus sabe, né? Vai ficar velho, ainda bêbado, fica mais rabugento ainda, né? E aí o Chico falou para ela, falou: mas minha irmã, né, tem que me perdoar, né? Chico, mas já perdoei, mas minha irmã tem que perdoar 70 vezes, 7 vezes. Ô Chico, eu já perdi a conta de quantas vezes eu perdoei esse homem, esse traste. Não vou perdoar mais, não tem mais jeito, né? Onde eu vou arrumar mais perdão para essa coisa, né? Aí, mano, eu falo com o Chico, fala para ela, Chico, que é para perdoar 70 vezes, 7 vezes, cada ofensa. Mas não tem jeito. Aí a mulher desesperou, ele falou: não tem jeito, eu não consigo mais, não dá, ué. Não, mas tem que ser mesmo. Tá bom, né? Vamos tentar mais um pouco, né? Aí foi embora para casa. 3 meses depois o marido morreu, né? Desencarnou. Aí o Chico ela vai e volta para o Chico. O Chico falou: tá vendo? Se você tivesse largado ele, sua consciência como é que estava agora? Você já viveu mais de 60 anos com o homem, né? E agora, na hora de você estar aí, que você entregar a sua missão, você levou a vida inteira sem largar o homem, né? Você ia largar para o caminho.
Está vendo como é que tudo terminou bem, não foi melhor assim? Então a gente tem que segurar a onda, né? Hoje qualquer coisa o cara olha para a cara do outro, não vou separar, não gosto de você não, carinho. Pelo amor de Deus, acabou a tolerância, aquela paz, né? Aquela vontade, aquele desejo, né? Acaba tudo, né? O mundo, né, fez assim. Então, essa é uma época que a gente tem que ter mais vigilância ainda, que a gente tem que estar mais ligado, né? Procurar colocar amor de verdade, né? Porque o nosso amor, ele ainda é um amor muito primitivo, né? Nós estamos mais ainda na fase do instinto do que na fase do amor de verdade. A gente, na verdade, a gente nem sabe o que é amor. A gente está todo mundo aprendendo ainda, né? E a gente está aqui nesse planeta, como eu estava dizendo, que é esse globo, que é um hospital, que é uma penitenciária, e nós estamos todo mundo aprendendo. Por isso que nós somos todos imperfeitos. O único Espírito perfeito que passou por aqui foi Jesus. Nós estamos todos imperfeitos, somos todos imperfeitos, estamos todos aprendendo. Por isso devemos perdoar os nossos irmãos, como precisamos do perdão dos nossos irmãos, né? Temos que entender que a gente ainda faz coisa errada, né? Aquele senhor que vinha aqui, que eu, de vez em quando ele fazia uns estudos aqui, né? E que ele falava assim: nossa, eu penso que está tudo certinho, que eu estou fazendo tudo direito, quando vê, como é que fala, eu escorreguei na maionese de novo, né? O que é escorregar na maionese? É cometer o mesmo erro que você achou que já tinha dado conta de não cometer mais, né? Ah, meu Deus, eu fiz isso de novo, não é possível, né? Fez. A gente só vai parar de fazer quando a gente verdadeiramente vencer aquela prova, aquele teste, né? Vocês imaginam, né? Tem um universo desse tamanho. Deus precisa de nós, espíritos, para ajudar a cuidar desse planeta, para ajudar a cuidar das coisas. Se a gente está escorregando na maionese, como é que ele vai dar, né? Como é que ele vai dar essa missão para a gente? Ele só vai dar as missões que ele dá para a gente quando ele pode confiar que a gente já venceu aqueles testes, aquelas provas, que a gente não vai cometer mais aqueles erros. Então, ele vai dando as provas e vai dando as oportunidades aos poucos, né? De acordo com que a gente vai vencendo, né? A gente vai. Uma hora você vem engenheiro, uma hora você vem médico, uma hora você vem mendigo, uma hora a gente vem varredor de rua, né? Uma hora a gente vem. Cada hora a gente vem de uma forma, né? Para que a gente vá aprendendo as várias maneiras da gente conhecer a gente mesmo e da gente ir mudando a gente aqui por dentro, né? Então, assim, é importante, né, que a gente saiba dessas coisas, porque às vezes a gente tem tanto orgulho, uma arrogância tão grande, achando que a gente é melhor do que os outros. E nós não somos melhores do que ninguém. Muitas vezes um pobre mendigo que está aqui chega lá no plano espiritual e fica num lugar muito bom, e o tal do magnata que eu estou falando para vocês, né, que tem tantos por aí, chega lá como mendigo, né? A gente sabe, né? Pedrosa falou que outro dia, o Guaraci também, a reencarnação ela foi tirada da Bíblia no ano de 503. O Concílio de Constantinopla está lá explicando isso, né? Mas já mudaram tanto da Bíblia, mudaram tanto que a gente acaba, né, as pessoas não ficam sabendo da história na verdade como ela era, né? Ou como ela é de verdade, porque foi rasurada, rabiscada, copiada, né? Foi feito um monte de coisa que tirou aquelas partes mais importantes e colocou de acordo com o que o Estado, né, precisava para poder lidar melhor com o povo naquela época. Então é importante que a gente vá descobrindo essas coisas, né? Lendo o Evangelho de Jesus. Cada vez que você lê o Evangelho de Jesus, você aprende uma coisa nova. Cada momento você aprende uma coisa nova. A gente lê e fala assim, mas eu já li isso, eu já aprendi isso. Aí quando você vai ler, ou você ouve uma palestra, alguém fala, ué, mas isso está no Evangelho? É, isso está no Evangelho. Aí você vai buscar, gente, mas como é que eu não vi isso? Sabe? Jesus ensinou tudo para a gente, né? Ensinou para suas parábolas, né? Falou tudo sobre o tempo passado, o tempo futuro, qual que é a melhor maneira da gente viver bem. Mas uma coisa a gente tem que aprender a colocar em prática, né? É a prática do bem. A prática do bem ela é importante demais. Mais uma vez, vou repetir para vocês. Desapeguem das coisas. Vocês não têm noção das coisas que acontecem no plano espiritual
com apego às coisas materiais ou com sentimentos. Desencarna e fica lá tomando conta da pessoa, porque a mulher dele e ele tem que ficar tomando conta. Mais uma vez, quem leu Nosso Lar, assistiu o filme, viu o que o André Luiz sentiu quando ele voltou para casa, né? Quando ele chegou em casa, que ele viu a mulher dele deitada lá com outro cara, quase deu um troço. Passou, chegou a voltar lá para o Umbral de novo, onde ele ficou 8 anos. Chegou lá e viu aquele sofrimento todo, mas como ele já tinha estudado um pouco mais, já estava trabalhando na colônia Nosso Lar, ele pôde chegar lá e viu que o homem estava doente, o homem estava muito mal, problema de respiratório e tal. E ele compreendeu a situação, entendeu que não adiantava nada, né? Que a mulher não era dele nada mesmo, né? E ele foi lá e na frente ficou uma água lá, né? Colocou os fluidos lá na água. E no outro dia o cara amanheceu bem toda a vida, né? Estava bom, né? Bom de saúde, quer dizer, ele foi lá e praticou bem, ele deveria ter praticado, mas ele levou um susto, né? Na hora que ele chegou lá, porque assim, eu vou deixar minha mulher, porque minha mulher me ama, né? Minha mulher me adora, meu marido me ama, então eu vou chegar lá e ele vai estar chorando por mim, fazendo uma prece, né? Olhando meu retrato. Oh, Aí ele chegou lá e encontrou um cabeçudo lá. Ele falou, não é possível, não pode, né? Não pode acontecer. O que está acontecendo aqui, né? E viu o filho falar, meu pai era um tirano, né? Sacana aí da vida, aí não tinha tempo para nós, não ajudava nada, né? Só tinha uma filha que é espírita que adorava ele, gostava, não, meu pai era um homem bom, né? Gostava de cuidar da gente sim e tal, era um bom médico, era um pesquisador e tal. Mas não foi isso, quando ele viu aquilo lá, ele foi lá para o Umbral, né? Então, assim, quando a gente sair, a gente saiu, né? Saiu, nosso lugar lá. Quando você tiver permissão, para a gente tiver permissão para voltar em casa, pensa que pode estar tudo diferente, né? Porque a gente não é dono de nada, né? A gente vai chegar lá, o que tiver lá, a gente vai lá para fazer uma prece, né? Para botar boas energias, para abençoar, né? Quando a gente vai na casa de uma pessoa que está doente, a gente vai no hospital, a gente vai lá para abençoar as pessoas, pedir a Jesus para ajudar, né? Porque esse estado de espírito que a gente fica é porque a gente acha que é dono. A gente acha que é dono das pessoas, que é dono das coisas. É tudo empréstimo, né? Deus nos empresta para que a gente possa aprender. Até isso é misericórdia de Deus. Porque se Ele não nos emprestasse, a gente não tinha como viver aqui. A gente não tinha como estar encarnado e aprendendo. Eu não tenho como, né? A mão do Espírito, ele passa através das coisas, né? Até tem uma parte desse filme do André Luiz, que os dois estão brincando. Ele falou assim, a gente não pode ficar muito tempo lá na Terra, porque se alguém vê a gente, fala que a gente é fantasma, né? Fala que a gente é alma penada. Nossa, tem uma alma penada, né? Alguém viu um espírito, não uma alma penada lá, né? Viu a alma penada depois que desencarna, né? Então tem que tomar cuidado quando volta, para a gente não virar alma penada, a gente voltar para poder auxiliar de verdade, para poder ajudar. Então a gente tem que desapegar das coisas, eliminar sentimento de culpa, trocar por responsabilidade, né? Procurar conhecer a gente mesmo, né? Tem coisa que está guardada aqui, precisa ser colocada para fora, né? E que não serve para nada ficar guardando isso. Chega no plano espiritual, eles vão descobrir mesmo, porque não tem jeito de esconder, né? Nosso anjo guardião sabe, a nossa família espiritual sabe tudo que a gente pensa, sabe tudo que a gente tem dentro do coração. Conversa com Jesus, pede a Jesus para abençoar, para ajudar a ficar livre dessas culpas, dessas coisas, peça perdão a quem tiver que pedir, né? Faça com que a vida floresça, que a vida cresça, que a gente possa ter boas energias, para onde a gente for, está espalhando essas boas energias para os locais onde a gente vai, para as pessoas que estão perto de nós, né? Que a gente aprenda a amar de verdade, com lealdade, com sinceridade, né? Querendo o bem das pessoas, valorizando a família, né? Valorizando aquelas coisas boas que a gente aprende. As palestras estão aí, os estudos estão aí, né? O mundo está nos ensinando a cada dia. Então que a gente possa aprender da melhor forma possível e que a gente possa levar com a gente um coração mais puro, uma mente mais limpa, né? Uma consciência mais tranquila,
e que a gente possa fazer todo o bem que a gente puder fazer. Isso é que nos ajuda. O verdadeiro investimento, né, no plano espiritual é todo o bem que a gente pode fazer para as pessoas, né? E a pessoa fala assim, mas eu não faço mal, bem, mas também não faço mal, né? Então não está fazendo nada, né? Porque a gente vai ser muito mais cobrado pelo bem que a gente podia fazer e não fez, do que pelo mal que a gente fez. Porque quantas coisas boas poderiam estar sendo feitas se as pessoas que podem fazer estivessem fazendo bem, né? Não, mas não faço bem, mas também não faço mal. Mas não está fazendo o que veio para fazer, que é fazer o bem, né? Então vamos fazer o bem, vamos ajudar as pessoas, vamos nos tornar pessoas boas, de coração puro, né? É isso que é importante nessa nossa caminhada, que cada dia a gente possa estar mais consciente de que Deus, nosso Pai, de que Jesus, seus mensageiros de luz, seus irmãos da luz, estão sempre junto de nós, que ninguém está abandonado, ninguém está sozinho, jamais, né? Jamais. Teve uma vez que eu estava, rapidinho, para terminar aqui, eu estava ali na rua, aquele umbral ali de Juiz de Fora, que é aquela rua Marechal Deodoro. Aquilo ali é um pedaço do umbral, aquela rua. Se vocês moram lá, pelo amor de Deus, reza muito. Porque eu nunca vi um lugarzinho difícil, né, gente? É uma fuada de gente correndo, dando trombada, batendo bolsa, né? Uns barros esquisitos, né? Aquelas açougues estranhas, né? Uma coisa esquisita demais. Mas faz parte, né? Aí é Getúlio Vargas, desculpa. Eu falei o nome da rua errado, é Getúlio Vargas, né? Aí muita gente concordou agora, viu? Bom, tá vendo? Vocês também sentem, né? A energia ali é pesada. Você entra naquela rua ali, parece que você está sufocando, né? A energia parece que, né? Parece que vão te sufocar naquele meio ali. Você fica doido para sair dali, né? Chega um ônibus ali, eles atropelam um ao outro para poder entrar mais depressa, para poder ir embora para casa correndo. Então, eu estava ali esperando o ônibus, eu estava numa época que eu estava vivendo uma situação difícil demais, mas muito difícil. Eu estava de um jeito que eu não conseguia nem levantar a cabeça mais, não sabia mais o que fazer, né? Estava esperando o ônibus, aí de repente do nada chegou um velhinho perto de mim com a pasta na mão, parecia que tinha um senhor com mais de 70 anos, velho. Ele botou a mão no meu ombro e falou assim, meu filho, como é que vai? Tudo bem? Sim, senhor, tudo bem. Que velho é esse, né? Não estou bom não, né? Não estou bom não, né? Vem esse crente aí me amolar aí com essa pasta aí, vem rezar a Bíblia na minha cabeça, não estou bom hoje. Aí o pensamento, né? A gente já começa a julgar, né? Aí, essa época não era espírita não, tá, gente? A gente aprendeu umas coisas. Nesse ponto eu estou escorregando a maionese, mas... Aí ele falou comigo assim, meu filho, Deus te ama, mas ama muito. E Ele gosta muito, mas muito de você. Deus me pediu para falar isso para você. E quando eu olhei no olho do velho, eu lembrei do meu pai. Meu pai morreu, eu tinha 13 anos. Mas aquele mesmo olhar. E um dia eu estava aqui no transporte e um espírito perguntou para a irmã Sheila assim, falou com a irmã Sheila, falou assim, você lembra dessa pessoa, né? E tal, que fez parte da sua vida e tal. Aí ele falou assim, mas como é que eu vou reconhecer essa pessoa? Ela falou, pelo olhar. Olha dentro do olho dele que você vai reconhecer. Eu me lembrei dela falando isso. E naquele olhar, eu vi o olhar do meu pai, como se ele estivesse me dando conselho. Então, levanta a sua cabeça, ele falou comigo. Olha para o céu, agradeça a Deus. Esse sol que está sobre a sua cabeça não é de graça, nem por acaso, não. É Deus que traz energia nova. Amanhã vai amanhecer um novo dia cheio de esperança, cheio de alegria, totalmente diferente do dia de hoje. O amanhã sempre renova as nossas vidas. Aí eu falei assim, sim, senhor. Mas aquilo entrou, né? Parece que a cabeça abriu e entrou. Eu falei assim, mas é mesmo, né? Por que eu estou com essa cabeça baixa desse jeito? Não acabou o mundo, não morri. Eu fui dialogando. Quando eu fui dialogando, que eu olhei, o velho subiu.
Eu não achei, mas eu olhei para aqui, olhei, fiz assim e tal. Ele simplesmente desapareceu. Da mesma maneira que ele apareceu, ele desapareceu. Às vezes acontece isso. A espiritualidade vem nos dar um conselho. Eles sabem exatamente o que você precisa ouvir naquele momento, naquela hora, para te dar uma injeção de ânimo, para te ajudar. Às vezes é uma mensagem que vem na televisão, que um palestrante fala, que está num livro, que alguém te entrega uma mensagem. Eles não nos abandonam em momento nenhum. Estão sempre junto de nós para nos ajudar, para nos incentivar, para poder nos dar essa força que a gente precisa. Então, qualquer que seja o problema de cada um dos nossos irmãos, não desanimem, tenham fé. Deus está cuidando de todos nós em todos os momentos. Que Jesus abençoe a todos, muita paz, que nós tenhamos um ótimo dia de trabalho. Bom dia. Fique para